A história de Raíssa Suelen começa como tantas outras que vemos nas redes sociais. Jovem, bonita, com um futuro promissor, ela sonhava alto e enfrentava os desafios da vida com coragem. Aos 23 anos, Raíssa carregava em si não apenas os sonhos de uma jovem nordestina batalhadora, mas também o peso da responsabilidade de fazer dar certo longe da sua terra natal. Nascida em Serra Branca, no interior da Paraíba, ela havia conquistado o título de Miss Teen em sua cidade, um reflexo de sua beleza, carisma e presença. Como tantas meninas do interior, ela buscava oportunidades que sua cidade talvez não pudesse oferecer. Há cerca de 3 anos, ela decidiu se mudar para Curitiba, capital do Paraná, com a esperança de construir uma vida nova. Lá começou a trabalhar em postos de combustível, manteve presença ativa nas redes sociais como influenciadora e sonhava em seguir carreira na área de estética, curso que já havia iniciado. Apesar da distância, mantinha contato constante com a família e cultivava amizades com facilidade. Mas o que ninguém imaginava é que um reencontro com alguém do passado, que parecia representar segurança, confiança e apoio, se tornaria o seu pior pesadelo. Marcelo Alves da Silva, de 41 anos, era conhecido como Li Pernambucano, um humorista que também havia crescido na mesma cidade de Raíssa. No passado, ele havia sido professor de artes marciais dela. Era alguém próximo da família, respeitado pela comunidade e até então livre de qualquer suspeita. Ele teria reencontrado Raíssa em Curitiba e, segundo ele mesmo, passou a ajudá-la com promessas de emprego e suporte emocional. Esse reencontro para a família parecia um ponto de luz. Marcelo era visto quase como um padrinho, alguém que, por conhecer Raíssa desde criança, seria incapaz de fazer qualquer mal. Em entrevistas posteriores, a mãe da jovem chegou a afirmar que confiava plenamente nele e que ficou aliviada ao saber que a filha teria apoio em Curitiba. Marcelo frequentava a casa da família em Serra Branca, ajudava em eventos comunitários e até prestava apoio a projetos sociais. Essa imagem pública consolidada foi uma das razões pelas quais ninguém desconfiou de suas intenções. Foi assim que surgiu a viagem para Sorocaba, em São Paulo. Marcelo teria oferecido uma oportunidade de trabalho para Raíssa em um salão de beleza, alegando que ela teria mais estabilidade e chances de crescer. Com a promessa de um novo recomeço, Raíssa aceitou. No dia 2 de junho de 2025, ela se despediu da família e dos amigos, com a esperança de dar mais um passo rumo ao seu futuro. Só que, a partir daquele momento, ela nunca mais foi vista com vida. As primeiras horas de silêncio geraram preocupação. Mas foi após 2 dias, sem qualquer contato, que a família começou a suspeitar de que algo estivesse errado. As mensagens não eram respondidas. As ligações caíam direto na caixa postal. Amigos começaram a relatar que ela também não aparecia nas redes sociais. Para quem conhecia Raíssa, esse comportamento era totalmente incomum. Ela sempre foi comunicativa, ativa nas redes e mantinha diálogo constante com a mãe. A angústia se transformou em desespero. A mãe de Raíssa chegou a fazer postagens emocionadas, pedindo ajuda, e os seguidores da jovem começaram a compartilhar o desaparecimento. O caso viralizou rapidamente. As hashtags com o nome de Raíssa se espalharam, grupos se formaram para buscá-la e veículos de comunicação locais começaram a cobrir o desaparecimento. Foi então que o nome de Marcelo Alves voltou à tona, mas desta vez sob um foco muito diferente. Ele não só estava com Raíssa no dia do desaparecimento, como também começou a publicar vídeos nas redes sociais, chorando, pedindo ajuda, dizendo estar desesperado para encontrá-la. A postura emocionada e pública do humorista comoveu muitos seguidores. Ele chegou a oferecer ajuda financeira para quem desse informações, hospedou a mãe de Raíssa em sua casa e até participou ativamente das buscas. A princípio, tudo indicava que ele era um aliado,
Um amigo que, por conhecer a jovem desde a infância, estava disposto a fazer tudo por justiça. Mas a polícia já trabalhava em outra linha. Imagens de câmeras de segurança começaram a mostrar detalhes que colocavam Marcelo sob suspeita. Ele foi a última pessoa vista com Raíssa. Segundo testemunhas, ela teria embarcado com ele em um carro em direção a Sorocaba. O trajeto, porém, não foi registrado. O carro não apareceu chegando ao destino. E pior, a localização do celular de Raíssa indicava que ela jamais saiu da região de Araucária, cidade vizinha a Curitiba. Diante dessas informações, a pressão policial aumentou. Marcelo foi chamado para prestar depoimento, mas caiu em contradição diversas vezes. O nervosismo era visível. E diante das evidências, ele acabou confessando. Segundo o relato, após levá-la a um imóvel em Araucária, onde disse que passariam a noite antes da suposta mudança para Sorocaba, os dois teriam discutido. Ele contou à polícia que revelou estar apaixonado por ela. Raíssa, então, teria dito que não sentia o mesmo. Em seguida, de acordo com a versão do próprio Marcelo, ela teria o insultado verbalmente, o que teria provocado uma reação de fúria. Foi nesse momento que, segundo ele, o crime aconteceu. Marcelo usou uma abraçadeira plástica, popularmente conhecida como enforca-gato, para estrangular Raíssa. O crime, segundo sua versão, não teria sido premeditado. Mas os detalhes seguintes contradizem essa narrativa. Após matá-la, ele permaneceu com o corpo durante horas no local. Depois, enrolou em uma lona preta, amarrou com fita adesiva e contou com a ajuda do próprio filho, um adolescente, para transportar e ocultar o cadáver em uma área de mata. Ele sabia exatamente onde esconder. Guiou os policiais até o local dias depois, quando, pressionado, acabou confessando o crime. Lá, em meio à vegetação fechada de uma zona rural em Araucária, o corpo de Raíssa foi encontrado já em avançado estado de decomposição. O choque foi imediato. A jovem, que sonhava com uma nova vida, foi brutalmente assassinada por alguém que dizia querer ajudá-la. O caso tomou grandes proporções. Protestos começaram a se formar em frente à delegacia. Grupos de mulheres, movimentos sociais e influenciadores passaram a exigir justiça. O perfil de Marcelo foi retirado do ar, mas trechos dos seus vídeos circulavam como prova do cinismo com que havia tentado enganar a todos. A mãe de Raíssa, abalada, precisou de acompanhamento psicológico. Amigos próximos relataram que ela havia tido um pressentimento antes da viagem, mas que confiou porque Marcelo era de casa. Esse caso levantou uma série de questionamentos imediatos. Quem era de fato Marcelo Alves? Como um homem de 41 anos, com filhos, carreira pública como humorista e reputação razoável nas redes sociais, poderia ocultar tamanha frieza? O crime foi mesmo cometido por impulso, como ele alega, ou foi planejado desde o início? O que levou Marcelo a atrair Raíssa com uma falsa promessa de trabalho? E ainda mais perturbador, por que ele contou com a ajuda do próprio filho adolescente para ocultar o corpo? Essas são perguntas que, naquele momento, ainda permaneciam sem resposta. Mas o que já se sabia era o suficiente para chocar o país inteiro. A repercussão do caso de Raíssa Suelen ultrapassou fronteiras. Em poucos dias, o que começou como mais um desaparecimento virou manchete nacional. Jornais, programas de TV e redes sociais mergulharam na história da jovem paraibana que teve sua vida brutalmente interrompida por alguém em quem confiava. As imagens de Raíssa sorrindo, com os olhos cheios de esperança, passaram a ser exibidas em todo o Brasil. Mas agora, com um peso diferente. Não mais como a influenciadora que sonhava com um futuro melhor, mas como o rosto de uma tragédia anunciada, mais uma entre tantas mulheres vítimas de violência. A brutalidade do crime e a frieza do autor chocaram até os investigadores mais experientes. Com a confissão de Marcelo Alves da Silva, a Polícia Civil do Paraná reclassificou o caso como feminicídio qualificado.
com agravantes por ocultação de cadáver e envolvimento de um menor de idade. O filho de Marcelo, um adolescente de 17 anos, revelou em depoimento que foi manipulado pelo pai. Disse que acreditava estar apenas ajudando a carregar algo importante, até que, já na mata, descobriu que se tratava de um corpo. O choque o paralisou. Sem saber o que fazer e temendo o próprio pai, acabou obedecendo. A polícia recolheu dezenas de provas, objetos do crime, câmeras de segurança, análises forenses no carro e na casa onde tudo aconteceu. Mas foi o celular de Marcelo que trouxe revelações assustadoras. As mensagens resgatadas do aparelho mostraram que a obsessão por Raíssa não era recente. Marcelo enviava mensagens insistentes há meses, sempre tentando criar aproximação, oferecendo ajuda, prometendo oportunidades. Raíssa, segundo amigas próximas, já havia se queixado do comportamento dele, mas não parecia desconfiar de uma ameaça real. Afinal, ele era alguém conhecido da família, ex-professor, uma figura segura de sua infância. A falsa promessa de trabalho foi o laço final de uma armadilha bem arquitetada. Marcelo sabia da vulnerabilidade de Raíssa naquele momento. Ela queria crescer na área de estética, queria estabilidade, queria mostrar que podia vencer. Usou exatamente isso para convencê-la a embarcar numa viagem que, na verdade, seria seu fim. Após o assassinato, Marcelo não apenas ocultou o corpo com a ajuda do filho. Ele se apresentou como um homem desesperado, chorando diante das câmeras, implorando por notícias, hospedando a mãe de Raíssa em sua casa e até acompanhando buscas. Para muitos, ele parecia um herói tentando encontrar a jovem. Mas, para a polícia, aquela atuação era parte de um disfarce macabro. Durante o inquérito, 2 ex-namoradas de Marcelo surgiram com relatos de abuso, controle emocional e ameaças. Uma delas contou que ele tinha crises de ciúme e tentava manipular situações para se colocar como vítima. Outra revelou que terminou o relacionamento por medo, mas nunca teve coragem de denunciá-lo. Esses depoimentos reforçaram uma nova hipótese. Marcelo era um manipulador emocional com histórico de comportamento abusivo, e Raíssa foi apenas a última vítima de um padrão já existente. A narrativa de crime por impulso começou a ruir. O julgamento de Marcelo foi marcado para novembro de 2025, em Curitiba. A sala do tribunal estava lotada. A imprensa cobriu cada momento. O Brasil acompanhava com atenção o desfecho de uma história que havia tocado profundamente o coração de milhares. Durante o julgamento, a promotoria foi implacável. Imagens dos vídeos de Marcelo chorando nas redes sociais foram reproduzidas no telão. O promotor descreveu aquilo como um espetáculo mórbido. Disse que o réu manipulou a opinião pública, enganou até a mãe da vítima e tentou apagar os próprios rastros digitais logo após o crime. Marcelo manteve a versão de que agiu em um momento de fúria, mas o juiz não teve dúvidas ao proferir a sentença. 34 anos de prisão, em regime fechado, sem possibilidade de progressão de pena nos primeiros 10 anos. Além disso, foi condenado a indenizar a família de Raíssa e o filho adolescente por ser considerado vítima emocional da manipulação do pai. Foi encaminhado ao sistema de proteção à infância com acompanhamento psicológico e medidas de suporte. A mãe de Raíssa, Dona Maria do Socorro, desabou no tribunal. Chorou abraçada à foto da filha. Em entrevista logo após a sentença, disse: "Ele destruiu minha vida, mas hoje, pelo menos, eu sei que a justiça foi feita. A minha filha não volta, mas outras meninas vão viver por causa dela." O legado de Raíssa. A comoção gerada pela morte de Raíssa não se limitou à punição de seu agressor. ONGs e movimentos feministas de todo o Brasil começaram a se mobilizar. Nas redes sociais surgiu a hashtag #NeJustiça por Raíssa, que ficou entre os assuntos mais comentados por semanas.
Influenciadoras, atrizes, jornalistas e até políticos se manifestaram, pedindo penas mais duras para feminicidas e maior proteção para mulheres que saem de suas cidades em busca de oportunidades. Em Curitiba, amigos organizaram uma vigília com velas e cartazes, onde dezenas de jovens gritaram em uníssono: "Por Raíssa, por todas, nunca mais!" Em Serra Branca, sua cidade natal, a Câmara decretou luto oficial de 3 dias e uma praça foi rebatizada com seu nome. O mural pintado no centro da cidade traz o rosto de Raíssa com um sorriso suave e a frase: "Ela sonhava em viver. Lutaremos para que outras não morram." O caso também gerou mudanças concretas. Em 2026, foi protocolado no Congresso Nacional um projeto de lei chamado Lei Raíssa, com o objetivo de criar um programa de acolhimento, acompanhamento psicológico e proteção jurídica para mulheres migrantes em situação de risco. A proposta prevê ainda a criação de um canal de denúncias específico para jovens que se mudam sozinhas em busca de oportunidades profissionais. O projeto segue em tramitação, mas já representa um marco simbólico na luta por justiça e segurança para mulheres. Além do crime, um alerta social. O caso de Raíssa também escancarou uma ferida social que muitas vezes é ignorada: o perigo da confiança cega. Marcelo era alguém conhecido, de confiança da família, com aparência de bom cidadão. Mas por trás disso, escondia um perfil controlador, obsessivo e perigoso. Especialistas alertam que o feminicídio raramente vem sem sinais. Comportamentos como manipulação emocional, controle excessivo, insistência disfarçada de carinho e chantagens sutis são bandeiras vermelhas. O problema é que, muitas vezes, esses sinais não são levados a sério até que seja tarde demais. Raíssa foi silenciada, mas sua história virou símbolo. Ela representa tantas outras mulheres que sonham alto, que enfrentam o mundo com coragem, mas que ainda estão vulneráveis a um sistema que falha em protegê-las. A história de Raíssa Suelen não é apenas sobre um crime. É sobre um Brasil real, onde mulheres saem de suas cidades em busca de um futuro e acabam nas estatísticas da violência. É sobre confiança quebrada, sistemas falhos e sobre a importância de falar, denunciar, agir. Ela não era apenas uma influenciadora. Era filha, amiga, irmã, estudante, sonhadora, e seu nome agora ecoa como símbolo de luta. Se você chegou até aqui, não deixe essa história morrer. Compartilhe. Fale sobre isso. Proteja as mulheres à sua volta. E se você quer acompanhar histórias como essa, reais, impactantes e que precisam ser contadas, inscreva-se agora no canal. Sua atenção pode salvar vidas. Seu engajamento pode transformar silêncios em vozes.